Muito bem, e o Lula ainda diz que boa parte da população foi cooptada pela mentira. Ele sempre usa, tá, esses termos genéricos, mentira, que inventaram contra ele. Ele nunca entra nos detalhes específicos, porque se entrar nos detalhes específicos, ele vai ter que assumir que ele teve mordomias que foram preparadas por empreiteiras do Petrolão. Esse é o histórico dos fatos, independentemente do enquadramento criminal ou não, do resultado processual ou não, ninguém inventou o sítio de Atibaia. O Lula esteve lá pelo menos 111 vezes no sítio de Atibaia. Então, a esposa dele, Marisa Letícia, encomendou um barco para ser entregue na propriedade. Foi entregue. Tinha escrito lá Lula e Marisa. Você tinha os pedalinhos no lago da propriedade com os nomes dos netos do Lula. Ele ia para lá em fins de semana. Então, você tem uma série de elementos, a foto de adega, e você teve a Odebrecht atuando, a OAS atuando em reformas, em customização. Então, assim, esse é o histórico dos fatos. É curioso, né? Você não entra nos detalhes para simplesmente ficar naquela narrativa genérica de que inventaram uma mentira contra ele. E é como eu sempre falo, independentemente da questão criminal, principalmente processual, existe a questão moral número 1. O presidente da República tem nada que aceitar a mordomia de empresa, qualquer que seja a empresa, que tenha contrato público com o seu governo. Não tem que aceitar. Tem que saber dizer não a esse tipo de luxo. Teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Agora ataca, fica aí remoendo, pode soltar. Eu acho que mais grave do que a própria lei foi o fato de que a sociedade brasileira, ou uma grande parcela dela, foi cooptada pela mentira. Ou seja, se estabeleceu uma espécie de pacto que convenceu as quadrilhas, seja o do Ministério Público, seja o juiz Moro, eles convenceram a sociedade de que tal coisa era verdade. E a sociedade embarcou através dos meios de comunicação. Era uma coisa unânime. Ou seja, você não tinha pessoas que tinham coragem de resistir. Tinha pessoas que eram tão importantes nesse país e viraram pó. Muitas empresas importantes se destruiu. Ou seja, você poderia punir a empresa. O diretor, mas pôr o diretor da empresa, mas não punir a empresa. Você causar quase 4 milhões de desemprego nesse país, você quase que aniquilar a indústria de engenharia desse país, a indústria de óleo e gás, em benefício de quem? Não foi do povo brasileiro. Não foi do povo. O resultado disso foi o maluco beleza que governou esse país durante 4 anos. O resultado disso foi o fascismo nesse país. Então, é importante dizer isso, porque é preciso recuperar a democracia. A democracia é a coisa mais importante na história, sabe, da humanidade. Nossa, é uma concatenação de narrativas, né? É porque o próprio bolsonarismo, a narrativa petista tenta associar, né, a sujeira descoberta pela Lava Jato durante os governos do PT, a ascensão do bolsonarismo. Agora, você tinha uma safra de candidatos que não era incisivo em relação ao PT. E aí você teve um candidato que falava, não quer dizer que a prática dele seria completamente oposta, seria moralmente elevada, etc. Mas você tem outros fatores que geraram a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Então, assim, essa tentativa de concatenar todas as narrativas, e essa é uma que tem muito seguidor no mercado da comunicação, de que aliviava as empresas, pune só o diretor. Tá cheio de empresário aí que é dessa tese, né? Porque é a turma que recebe patrocínio de empresário que foi alvo da Lava Jato. Eles estão por aí patrocinando programas, patrocinando veículos de comunicação, e a narrativa que agrada a eles muitas vezes é repetida por muita claque de microfone. Sei disso muito bem, eu não repito. Então, a empresa que conseguia contratos públicos bilionários por meio de um esquema de fraude à licitação, por meio de pagamento de suborno a agentes públicos e políticos, a partir do momento que ela não tem mais essa fonte, ela compete de igual para igual com outras empresas. E aí se cria uma dificuldade para essa empresa de sobreviver da maneira correta, como muito empreendedor e empresário no Brasil sobrevive, Graeb. Aí você fala assim, não pode mexer com as empresas. Então isso aí, traduzindo em miúdos, é o rouba mais faz. Entendeu? É o rouba mais faz, então vamos deixar para lá e tal, porque aí funciona. Então, assim, é a tentativa de você comover as pessoas
a essa ideia de que é preciso fazer vista grossa com as empresas que estavam protagonizando esquemas de suborno. Principalmente esse setor de engenharia, me desculpe falar, mas é verdade, desde a ditadura, desde 1964, tem empresas que cresceram com base em contatos com o governo e, ao fazer contatos com o governo, ao serem beneficiadas por esses contratos, enfim, direcionados, privilegiados, acabaram sufocando um outro ecossistema que tinha em volta delas. Quantas foram as empresas de engenharia que ao longo das últimas décadas não morreram porque tinha o traseirão da Odebrecht, das outras gigantes, pesando em cima delas, certo? Claro. Essas empresas, elas deformaram também o mercado brasileiro, elas impediram que outros empreendedores deram certo, porque eles faziam cartel, porque eles tinham controle de todos os contratos com a Petrobras. Então não é bonitinho, as empresas elas foram penalizadas. Elas penalizaram a economia e penalizaram muita gente boa que podia ter dado certo no penalizaram Brasil. O próprio mercado em que elas atuam. Porque quando você consegue contratos públicos bilionários de uma maneira ilegal, molhando a mão de político, o que acontece? Você tem mais dinheiro do que o empreendedor que está pagando as contas certinho, pagando seus impostos, etc., para investir em recursos humanos, para investir em equipamento, no maquinário, etc. Você se torna uma empreiteira mega. E aí, quando você perde essa boquinha, quando os diretores começam a ter que responder a processos criminais, aquela empresa fica um tanto perdida, sem saber como atuar honestamente. Aí, não, então a gente não pode permitir que essas empresas, que tanto contribuíram e tal, tenham dificuldades numa atuação honesta. Tem que deixar que elas continuem fazendo ali as negociações da parceria público-privada. Quer dizer, é uma ladainha que quando a gente desconstrói assim, só fica sendo repetida por pessoas que realmente investem na confusão para reescrever a história como elas gostariam que tivesse sido. Tivesse sido, na verdade, interpretada pelos outros, porque a gente sabe o quanto as pessoas que repetem isso se deram bem com todo esse tipo de esquema. Diga, Wilson. Não, eu vou resumir meu comentário em uma frase muito simples. Eu estava lembrando, lembra daquela frase do Ciro Gomes, né? Quando ele fala para acho que para um militante, né, petista, que ele fala, o Lula tá preso, né? E aí eu escuto o Lula vendo, porque eu tenho que defender a democracia, não sei o quê, temos que combater o fascismo, porque eu sou o representante. Bolsonaro tá inelegível, meu chapa. Vai defender a democracia o quê? De quem? O cara já não... A não ser que aconteça uma pirotecnia, Bolsonaro está fora do circuito até 2030, né? Vai ficar com esse discursinho, tô defendendo a democracia porque eu tô aqui para combater esse fascista do Bolsonaro ou seus aliados. Bolsonaro está inelegível, meu chapa. Por favor, vira o disco, né? E repito, 2018, o Bolsonaro ganhou uma eleição. Houve uma disputa entre diversos candidatos. Todos podiam ter aproveitado da devida maneira aquela sujeira dos governos do PT que tinha vindo à tona. Quer dizer, não houve uma imposição, não houve uma eleição, os procuradores da Lava Jato estão escolhendo um candidato, etc. Você tinha Geraldo Alckmin na disputa, tinha Marina Silva, tinha João Amoedo, tinha Fernando Haddad, tinha vários outros aí. Então, assim, é uma narrativa que se constrói. E aí a gente sabe que isso acontece também de dois lados, né? Porque a gente é alvo aí de muitas narrativas que tentam associar esses elementos da maneira mais superficial. Mas só queria lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que essa história das empresas, ela está em fervura nesse momento aqui no país, tá? Tem uma ação correndo lá no Supremo. O André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, deu ok para essa ação prosseguir e ela quer justamente suspender e revisar os acordos de leniência. E é por isso que o Lula fica falando desse assunto. Eles estão preparando o terreno para que essa acochambrada aconteça. Se eles querem, estão tão preocupados assim com o mercado da engenharia, não impede as empresas de pagar o que elas devem ao Estado, porque foram corruptas. Faça elas pagarem e use esse dinheiro para fomentar
o surgimento de novas empresas de engenharia, Mas certo? quem disse que eles Para querem? modernizar, não para ficar sempre com os mesmos, né, Felipe? Mas eles querem exatamente os mesmos. Pois é. Porque os mesmos topam tudo. É isso. Aqui no Papo Antagonista a gente mostra o mecanismo completo. Você acha que interessa a esse pessoal ter ali um empreendedor, um empresário de pequeno, médio porte que possa crescer, mas que seja alguém indisposto a qualquer tipo de diálogo sobre parcerias políticas, etc., ou é melhor ter alguém como esses grandes empreiteiros que foram alvos da Força Tarefa Anticorrupção? Então essa é uma questão que se coloca aí para vocês verem. Está sendo construída, o Greve falou muito bem, toda uma narrativa para ajudar a legitimar esse perdão de dívidas e essas empreiteiras voltarem a fazer parcerias com o Estado, a receberem contrato público. E aí a gente provavelmente vai ver tudo de novo, só que sem os órgãos de fiscalização atuantes. E aí a gente vai depender, como eu digo sempre, Greve, de ex-mulher, de motorista, de caseiro, né, de primo, do irmão, de quem brigou na família, etc., para trazer uma revelação e a gente ficar sabendo dos podres.